Queria que você abrisse a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Nós vamos meditar hoje nesse capítulo 3 dessa carta. Nós vamos fazer a leitura por etapa, né? Para facilitar. Inicialmente vamos ler os 3 primeiros versículos. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo os homens? Nesse capítulo 3 dessa carta, Paulo aos Coríntios, ele entrega, né, uma exortação dura aqui para os irmãos, ali daquela localidade, né? E vai tocar num ponto que, de uma certa forma, está presente, né, em toda a carta. Ou seja, na exortação inteira, né, que a carta aos Coríntios contém, está presente, né, o que nós vamos ver aqui no capítulo 3, que é esta grande dificuldade, né, que os irmãos estavam tendo para avançar, né, no chamado deles, na obra, né, que o próprio Deus estava em Cristo realizando, né, em cada um. E Paulo, de forma muito firme, né, muito dura até, começa esse capítulo dizendo aos irmãos que ele não pôde, né, tratar ou falar com eles como se fala, né, como é próprio para homens espirituais. Mas ele teve que falar com eles como se fala com crianças, né, em Cristo. Ele disse que também não pôde dar alimento sólido para eles, né? Está usando uma linguagem figurada aqui. Mas teve que dar leitinho, porque eles ainda eram crianças, né? E aí ele vai dizer por que que realmente eles estavam nesse estado, né? Versículo 3, porque Paulo via e conhecia muitas dificuldades daqueles irmãos, né? E ele destaca algumas aqui nesse capítulo, né? Que havia entre eles ciúmes e contendas, e que eles estavam andando, então, segundo os homens, né? Então, o ciúme e a contenda é próprio de criança, né? E se a gente quiser verificar isso na prática, é só olhar para as crianças que nós vamos ver isso facilmente, né? Duas coisas caracterizam as crianças: ciúmes e contenda. A criança pega o brinquedo dela, reage na hora, não é assim? O brinquedo está lá, ela não está nem olhando para o brinquedo, mas se uma outra criança coloca a mão nele, pronto. Aí tem briga, né? E contenda.
Eles estão abraçados, dando risada, de repente um chuta a canela do outro. É rapidinho que o pau quebra, né? Isso é próprio de criança, né? Essas são as duas características, né, que Paulo destaca aqui, que estava forte ali na vida dos irmãos em Corinto. Né? Mas, inicialmente, eu queria mostrar mais algumas coisas, né, relacionadas com essa questão que Paulo coloca aqui. No versículo 2, no versículo 1, né, notem que Paulo coloca aqui como sinônimo, né? Ser carnal e ser criança em Cristo. São coisas idênticas, né? Então, se alguém é criança em Cristo, e se alguém ainda, digamos assim, tem uma conduta caracterizada ou que pode ser mais definida, né, por uma conduta carnal, a Bíblia está falando da mesma coisa, né? Está falando da mesma realidade. Ou seja, a pessoa está no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo status, né? E no versículo 2, leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis. Uma outra característica da criança espiritual, né, e daquele que é carnal, ou que está vivendo na carne, né, ou caracterizado pela carne, é que não há crescimento na vida da pessoa. Né? Paulo falou, olha, quando eu estive aí, né, há um tempo atrás, eu não pude falar com vocês como espirituais. Eu não pude falar das coisas profundas em Cristo Jesus, né? Nas coisas de homem maduro, né? Ou do varão perfeito, né? Porque vocês não podiam suportar. Mas, infelizmente, vocês ainda, né, não podem suportar isso. Né? Então, uma das marcas, né, uma das características de quem é denominado, né, nas Escrituras como criança, ou como carnal, é que a pessoa não está crescendo em Cristo Jesus. É alguém que está, digamos assim, ouvindo e recebendo o Evangelho há anos e continua do mesmo jeito. Né? Ainda se alguém mexer com o brinquedo, ele reage, né? É alguém que ainda, por qualquer coisa, espana, enfim, é alguém muito semelhante, né, a uma criança. Diferente do homem espiritual, né, que é alguém que cresce em Cristo, alguém que avança, né, alguém que vai de glória em glória. É alguém que contempla, né, a face do Senhor e está sendo por obra do Espírito de Deus, feito semelhante a Ele. Mas aquele que é menino, aquele que é carnal, ele está estagnado, né? Ele está parado. Por mais que se procure, se investigue, né? Não há crescimento. Ou seja, não há sinais de maturidade. Né? Como ele começou a sua jornada, talvez há 5, 10, 15 anos atrás, ele continua do mesmo jeito.
é o mesmo, né? Não saiu do lugar. Era o que estava acontecendo com muitos aqui em Corinto. Paulo falou, eu não pude falar e ainda não posso falar das coisas de Cristo Jesus, né? Como eu gostaria de falar. E uma outra coisa que Paulo destacou aí, né? Versículo 3, que uma criança ou aquele que é carnal, ele anda segundo os homens. Ou seja, os seus valores, os valores que ainda predominam na sua vida, são aqueles valores que todos os homens têm. Né? Ou seja, a maneira como ele lida com as questões, né, que envolvem o seu dia a dia, é a mesma que todos os homens usam. Ou seja, como ele gasta o seu dinheiro, como ele se relaciona na sua casa, né? Como ele é como empregado, como patrão. Não há diferença visível, né, na vida dele que coloque ele, né, numa posição, né, num lugar diferente daquele que estão todos os homens que não conhecem o Senhor. Ou seja, quando ele sai de férias, ele vai para o mesmo lugar que todo mundo vai, né? Ele gosta das mesmas coisas que todos os homens gostam. No domingo ele faz as mesmas coisas que todos os homens gostam de fazer, né? É o futebolzinho, é o churrasquinho, é o golinho, é a mãezinha, é o cachorrinho, é o passarinho, é o sei lá o quê, né? E 20 anos, e 30 anos, e 50 anos, e morre é igual a todo mundo. Né? É disso que Paulo está falando aqui, ó. Muitos de vocês estão vivendo assim. Né? E eu não pude falar com vocês das coisas espirituais, ou seja, eu não pude falar para vocês das riquezas insondáveis do Filho de Deus. Eu não pude. E não pude isso antes e não pude fazer isso agora. E não posso fazer isso agora, né? Porque vocês estão parados, né? Estão parados. Vamos ler mais alguns versículos, do 4 até o 9. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo, quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Verso 10 e 11. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Paulo lembra, né, os irmãos ali de Corinto, que ele havia lançado já o fundamento, ou colocado o fundamento como um cooperador de Deus, né?
como ele mesmo fala aí no versículo 9. E o que estava faltando, ou que ainda precisava ser feito, né, era a edificação sobre esse fundamento. O fundamento já estava posto. Agora a casa de Deus, ou a lavoura de Deus, como ele chama aqui nesse versículo 9, precisava ser construída, né? Precisava ser trazida, né, à existência. E Paulo, né, ele frisa bem aqui que outro fundamento não era possível ser colocado, porque na verdade não existe outro fundamento, né, sobre o qual a casa de Deus pode ser construída. O único é Jesus Cristo. E ao mesmo tempo ele adverte, né? Veja, porém, cada um como edifica. Cada um, né, tem responsabilidade nessa edificação. Né? E antes ele citou aqui, né, mais uma dificuldade que estava ocorrendo ali em Corinto, que eram os partidos, né, as preferências. E os irmãos estavam divididos, né, em grupos. Lógico que quem estava liderando esses grupos, ou os irmãos que eram os preferidos desses grupos, não era nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro, né? No versículo 6 do capítulo 4, Paulo fala assim: estas coisas, irmãos, apliquei figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, né? Para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Paulo não quis citar o nome, né, daqueles que provavelmente estavam cabeçando nessa. Aí ele citou o nome dele, de Apolo, né, e de Pedro. Mas a verdade é que na edificação da igreja ali em Corinto, estava ocorrendo uma grande falha, né? E, na verdade, a edificação não estava acontecendo como deveria acontecer com todos. Muitos estavam ficando para trás, estavam com grandes dificuldades, né? E essas dificuldades estavam aparecendo aqui nesses grupos, né? Nesses partidos. E Paulo, então, vai chamar a atenção dos irmãos em relação a isso. Diz, olha, eu coloquei o fundamento aí. Eu coloquei. Agora vocês precisam observar, né? Vocês precisam prestar atenção para ver se realmente o que está sendo construído sobre este fundamento, né, procede, é coerente, né? Está de acordo. E lógico que Paulo vai mostrando aqui que não estava de acordo, né? Porque ele começa a fazer ele faz um contraponto, né, com o fundamento, mostrando as dificuldades dos irmãos. Não era próprio, né? Não combinava com o fundamento essa realidade aqui. A igreja toda dividida, toda
desunida, né? E isso era próprio, né? Isso pertencia, Paulo está dizendo, ou isso pertence, né, à conduta do homem sem Deus, sem Cristo, que não era o caso deles, né? Uma outra coisa importante, no versículo 11, né, que já lemos, quando Paulo fala assim, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Ele estava chamando a atenção dos irmãos que essa edificação, esse crescimento não poderia de maneira nenhuma ser relativizado. Ou seja, não era possível edificar sobre o fundamento segundo ou de acordo com a preferência de Apolo. Né? Vamos dizer que fosse o Apolo mesmo, né? Só para ficar mais fácil a compreensão. E que a edificação também não poderia acontecer e estar de acordo com o fundamento se ela fosse feita, né, de acordo com a preferência de Paulo. E muito menos de Pedro. Ou seja, o fundamento que foi colocado não permitia esse tipo de edificação, né, com preferências, né, com partidos, com uma verdade relativizada, né? Bom, eu gosto disso aqui, eu acho que isso aqui tá bom, né? Isso aqui acho que é o certo, isso aqui é o mais interessante. Não. O fundamento, ele é o Senhor Jesus, ele é a verdade, ele é absoluto. Não há espaço para nossa vontade, né? Para nossa interpretação, para nossa preferência. Né? Não somos nós que governamos, quem governa é o fundamento, que é Cristo Jesus. E isso estava, né, gerando uma situação lá em Corinto muito ruim, né? A igreja estava doente. Havia uma boa parte, né, dos irmãos que não crescia, né? E ela foi chamada de carnal. Ela estava andando segundo os homens, né? Porque as coisas que estavam acontecendo ali não estavam ajustadas com o fundamento. Havia uma desarmonia em relação ao fundamento, né? Tinham pessoas ali em Corinto que estavam, de alguma forma, cooperando com isto, né? O serviço deles, né? Esses homens que estavam ali, eles estavam servindo a igreja. O serviço deles estava, na verdade, sendo um desserviço. Quase sempre, né, nós atribuímos a culpa do não crescimento para a própria pessoa que não cresce, né? Você é o culpado, você não avança, né, no evangelho, você não... Mas, às vezes, a culpa não é só daquele que não cresce, né? Às vezes a culpa está no serviço que está acontecendo naquela assembleia, que não está em harmonia com o fundamento. E aí não vai haver crescimento verdadeiro. Vai haver, na verdade, um adoecimento dos membros. Se o que é proposto é segundo os homens, não vai haver crescimento verdadeiro e genuíno na casa de Deus.
Então, todo serviço para edificar a casa de Deus precisa ser feito sobre o fundamento. Ou seja, a marca, né, desse serviço é Cristo Jesus. O selo desse serviço é Cristo Jesus. Se não for assim, ele é um desserviço. Ele não serve. Ele não vai glorificar a Deus, ele não vai abençoar os irmãos, ele vai adoecer o povo, ele vai matar o povo e ele vai ser destruído por Deus. Nós vamos ver aqui no final do capítulo. Por isso Paulo chama a atenção dos irmãos. Veja bem o que cada um edifica sobre o fundamento. Do versículo 12 até o 17, porque ninguém pode lançar, estou lendo 11, outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus, de que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Veja, irmãos, como é sério, né? Como é sério. Paulo fala aqui que Deus tem uma maneira, né, de purificar toda obra que é feita sobre esse fundamento. E Paulo fala que Deus faz isso através do fogo, né? Quem conhece o Velho Testamento, talvez se lembre, né, daquele momento em que Deus, depois de ordenar a Moisés que ele construísse o tabernáculo e preparasse todas as coisas para que o tabernáculo, e no tabernáculo, né, o serviço de Deus fosse realizado, e tudo aquilo era uma figura do Senhor Jesus e também uma figura da igreja. Logo no início, né, assim que aquilo ficou pronto e foram iniciadas, né, as atividades, ocorreu um episódio assim muito grave, né? Aqueles dois filhos de Arão, um determinado dia eles quiseram entrar na presença de Deus com um fogo que não era próprio, né, para aquela hora, né? E eles foram mortos. As escrituras mostram, né, que o próprio Senhor eliminou os dois ali, né, na frente de todo o povo, né, ali diante do altar, né? E eles não puderam
apresentar aquele serviço sacerdotal que eles iriam apresentar com aquele fogo estranho que eles... Porque Deus tinha um fogo próprio, né, para queimar ali no santuário. Né, queimar ali no santuário. Paulo não deixa claro aqui, mas é bem provável que ele tinha em mente, né, esse acontecimento aqui como um pano de fundo, né? Quando ele está escrevendo, né, essa escritura, quando o Senhor está movendo o coração dele, né, para essa escritura. Porque o que ele coloca aqui, irmãos, é muito mais sério do que aconteceu lá, né, no Velho Testamento. Aquele santuário lá era apenas uma figura do verdadeiro, né? Ele era uma figura de Cristo, uma figura da igreja. Aquele serviço sacerdotal lá não era o serviço definitivo, né? Ele foi provisório. Mas quando as coisas saíram daquilo que Deus havia determinado, quando o serviço já não era mais aquilo que Deus havia mandado, né? Deus interveio com fogo e aqueles que estavam ali servindo, tentando servir, pereceram. E Paulo está dizendo aqui que todo serviço, né, que não estiver de acordo com o fundamento, ele vai ser checado, ele vai ser purificado, né, pelo fogo de Deus. E o que não for genuíno, o que não for verdadeiro, o que não for segundo o fundamento, né, não vai permanecer. Não vai permanecer. Não terá lugar diante do Senhor. Porque não traz glória para Deus e nem edificação para a casa de Deus. Os dois filhos de Arão estavam naquele santuário que naquele momento era uma tenda de lona. Era uma figura do verdadeiro santuário. Mas Paulo lembra aqui que os irmãos, que a igreja do Senhor é o verdadeiro santuário. Lá naquela tenda, a presença de Deus estava lá no Santo dos Santos. E foi naquela direção que aqueles dois homens caminharam, morreram. E Paulo lembra os irmãos aqui que o Espírito de Deus habita no verdadeiro santuário, que é a igreja do Senhor Jesus. E ele lembra e adverte os irmãos, olha, se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá também. Porque o santuário de Deus, diz Paulo, que sois vós, é sagrado. Ou todo de Deus. Todo de Deus. Então, como foi terrível para aqueles dois homens tentar oferecer aquele serviço que não era segundo o que Deus havia determinado, e eles morreram. Paulo está exortando a igreja e exortando estes irmãos aqui, que estavam promovendo aquele desserviço ali em Corinto, mantendo a igreja do Senhor como criança, como meninos, como carnais, andando segundo os homens,
porque não estavam fazendo as coisas como elas deveriam ser feitas, ou seja, tudo deve ser construído sobre o fundamento que já foi lançado, que é Cristo Jesus, o Senhor da glória. Eu queria ler um outro texto com os irmãos, lá em Hebreus capítulo 5. Abre lá, irmão. Versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Do que o autor está falando aqui, né? Ele diz que tinha muitas coisas para falar para os irmãos, mas eles tinham se tornado tardios em ouvir. Ou seja, se você ler os primeiros capítulos, você vai ver que ele vinha falando do Senhor Jesus, do seu reino de glória, né? Ele fala do Senhor como o verdadeiro homem, aquele que dominará todas as coisas, para todo sempre. Ele falou do Senhor Jesus como o descanso de Deus, como grande sumo sacerdote. Ou seja, a respeito do que ele tinha mais coisas e coisas difíceis de explicar, que ele precisava falar para os irmãos. Coisas com respeito a Cristo Jesus. As riquezas insondáveis do Filho de Deus. Ele tinha muitas outras coisas sobre o grande fundamento de Deus, né, para compartilhar com os irmãos, mas esta igreja aqui também tinha uma parte dela que estava com uma grande dificuldade. Pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui, né, a responsabilidade desse estado anormal, né, ou de não crescimento, ou de permanência aí como criança, recai mais sobre os irmãos, né? O autor aqui está chamando a responsabilidade deles. Olha, vocês já eram para ter crescido, mas não cresceram. E vocês ainda querem ou preferem, né, o leite ao invés do alimento sólido. Ou seja, isso é próprio de criança. Né?
Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que significa, então, edificar sobre o fundamento? Ou deixar o leitinho para trás e passar a se alimentar de alimento sólido? O autor aqui explica. Não é outra coisa senão obter ou ganhar experiência na palavra da justiça. Havia uma recusa deliberada aqui na vida desses irmãos, né? E não acolher a palavra de Deus, a palavra da justiça, o evangelho de Jesus Cristo, e fazer dela, né, a sua vida. Permaneceram nas coisas que são figuradas aqui como leite, ou naquelas coisas para iniciantes. Qual a receita, irmãos, para nunca sairmos dessa situação de criança ou de carnais? É não nos submetermos aos desafios da palavra de Deus para a nossa vida. Crescer espiritualmente não é se tornar mais religioso. Bom, o ano passado eu participava de 2 reuniões por semana. Agora, esse ano, eu estou participando de 3. Eu já cresci 50%. Não, irmão? Um bom crescimento, né? O ano passado eu li meia Bíblia. Esse ano eu já li 3/4. Não. O crescimento se dá na medida em que a palavra da justiça governa a nossa vida. O que estava acontecendo com os irmãos lá de Corinto? Eles não queriam que a palavra de Deus reinasse sobre eles. O que estava acontecendo para essa parte da igreja aqui, Hebreus? Eles não estavam permitindo que a palavra da justiça governasse sobre eles. Eles queriam de novo aprender sobre o batismo, sobre imposição de mãos, não é? Sobre a fé, sobre obras mortas, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno. Mas andar na prática da palavra da justiça ou no caminho da cruz, eles não tinham essa disposição. Eles não tiveram as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Bom, nós só aprendemos realmente as coisas do nosso fundamento quando nós cumprimos esta etapa aqui de sermos praticantes da palavra de Deus e não só ouvintes.
Porque é difícil. É muito difícil. Vocês se lembram quando o Senhor chamou Paulo? Uma das coisas mais terríveis que o Senhor falou para Paulo foi que ele ia aprender a sofrer pelo nome dele, não foi? Às vezes nós podemos errar achando que o Senhor estava dizendo mais ou menos assim para Paulo: Paulo, agora eu te peguei e agora você vai ver como que a chibata dói, né? Agora eu vou judiar de você. Mas na verdade não era isso que o Senhor estava falando. O Senhor falou: Paulo, você vai sofrer por causa do meu nome. Do meu nome. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, vamos ler esse texto, irmão? Gálatas 1, 15 e 16. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Olha aí. Paulo disse que um dos grandes fundamentos do chamado de Deus na vida dele foi para que Jesus Cristo fosse revelado nele. Ou seja, ele ia ser, o Filho de Deus seria replicado nele, ou formado nele. E por causa disto, Paulo sofreu muito. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele testemunha, né, que viveu a sua vida com uma sentença de morte sobre ele. Ou seja, todos os dias ele se via, né, como uma ovelha sendo levada para o matadouro, como ele relata lá no capítulo 8 de Romanos. Alguém no altar, alguém que tinha a sua vida como uma libação, como uma oferta. E isso implicava em grandes sofrimentos. Porque ele viveu a cruz todos os dias. Porque este sofrimento aqui é o sofrimento do Filho de Deus. Escrevendo a Timóteo, Paulo fala assim, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo serão perseguidos. Porque não há lugar para Deus nesse mundo caído. Esse é um ambiente adverso, hostil, inimigo de Deus. Então o santo, ele não foi recebido aqui. E ele foi crucificado. Então, ao ser Cristo revelado em Paulo, isso automaticamente trouxe para a vida dele muito sofrimento. Então, Paulo sofreu por causa do nome do Senhor Jesus. Não foi porque o Senhor falou agora eu vou descontar o que você fez para os meus servos. Não. E aqui está o motivo, irmãos, porque muitos de nós não avançam. Porque o caminho é o mesmo para todo aquele que quer crescer. Só há um caminho. E ele só pode ser percorrido com a cruz nos ombros.
Só podemos andar nas pegadas do Senhor Jesus com uma sentença de morte sobre nós, senão não iremos avante. Nós vamos ficar parados e queremos aquelas coisas que não tragam para nós nenhum sofrimento. Mas aí nós nunca vamos conhecer o Senhor. Se você quiser ser edificado sobre Cristo, sobre o fundamento, há um preço. E alto. E aqui a dificuldade em Corinto. Muitos estavam tentando edificar sobre o fundamento sem esse custo. Sem esse preço. E isso era falso. Seria queimado. Seria rejeitado pelo Senhor. Não teria lugar na sua presença. Se você olhar para o santuário, se você fizer um estudo, a palavra de Deus com cuidado, vendo cada coisa que Deus mandou Moisés construir e colocar no santuário, no tabernáculo, e depois, quando Salomão construiu o templo, você em tudo verá Cristo. O próprio Senhor fez menção disso, né? Quando ele deu aquela declaração, ó, em 3 dias vocês vão derrubar esse templo e eu vou reedificá-lo. E o apóstolo João depois disse que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. Então aquele templo, com todos aqueles detalhes, era uma figura perfeita do Filho de Deus. O fundamento do verdadeiro santuário é Cristo. E toda a casa deve ser construída nele. Versículo 18 e 20 a 20. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se astuto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astutícia deles. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são pensamentos vãos. Esses que estavam dividindo os irmãos ali em Corinto, estavam tentando fazer isso com sabedoria humana. Ou porque estavam, propondo alguma coisa baseada na sabedoria humana. Sábios deste século. Mas Paulo adverte e cita o Velho Testamento, onde Deus havia dito que ele apanha o sábio na sua própria astutícia. E que o Senhor conhece o pensamento do sábio, que são pensamentos vãos. Estavam tentando colocar alguma coisa diferente do Evangelho na vida dos irmãos ali em Corinto. Alguma coisa que não combinava com o fundamento, que era de outra matéria, outro tipo, de outra natureza. Era algo totalmente humano.
E o resultado está aí. Está aí. Mas isto aqui não tem custo, né? Provavelmente era gostoso de se ouvir. Mas não ficará de pé no dia que o Senhor acender o seu fogo. Coitado daquele que foi edificado segundo esta sabedoria. Não permanecerá na hora que o Senhor acender o seu fogo. E ele acende. O que permanece é aquilo que foi edificado sobre Cristo. Podemos afirmar isso de um modo geral, permanecerá hoje, amanhã e eternamente aquilo que foi edificado sobre Cristo, mas permanecerá também na vida de cada um de nós aquilo que foi edificado sobre Cristo, o fundamento. O resto perecerá, irmão. Então, se gastarmos as nossas vidas ouvindo coisas agradáveis para os nossos ouvidos, um dia descobriremos que não temos absolutamente nada. Não fomos exercitados na palavra da justiça. Não seremos capazes de discernir entre o bem e o mal. A nossa obra e aquilo que recebemos de outros como obras ou como serviço dos santos não resistiu o fogo de Deus. E o fim disso aqui é trágico, né? O Celso estava dizendo aqui no início, infelizmente, muitos, que nós conhecemos, né? Que hoje estão de costa para o Evangelho. Há uma grande chance de terem construído não sobre o verdadeiro alicerce, mas terem sido edificados, né, por sabedoria humana. E a palavra diz aqui que isso são coisas vãs. E vai terminar mal essa história. Quem está fazendo sucesso hoje não são os coaches da vida aí? Vai terminar mal, irmão. Muito mal. Deus não poupou aqueles 2 filhos de Arão. Aquele serviço, aquela obra, não tinha lugar ali na sua presença. Não ficará de pé aquilo que não foi o Senhor que edificou. E por último, verso 21 ao 23, porquanto ninguém se glorie nos homens. Veja que estes que eram sábios estavam servindo os irmãos na contramão, né?
eles haviam ocupado um lugar na vida dos irmãos que não lhes pertencia. Os irmãos estavam se gloriando neles. O único que deve e precisa ser a nossa glória, né, é o grande fundamento, o Filho de Deus, e não homens. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Veja, irmãos, que o Senhor deu à igreja todas as coisas em Cristo Jesus. Tudo é vosso. Até a morte é nossa. Até a morte, né, o Senhor colocou ela para nos servir. Assim que o Senhor venceu a morte. Assim como Ele nos deu a vida, o tempo presente, o futuro, tudo é nosso. Os irmãos, por que não podemos nos gloriar nos irmãos? Porque nós fomos dados uns aos outros. Não há nenhum motivo, né, para nos gloriarmos nos homens. Porque somos de todos. E todos são nossos. E todos nós temos uma única responsabilidade: de zelarmos para que a nossa vida seja edificada sobre o fundamento que foi colocado, que é Cristo Jesus, o Senhor. Porque todos nós somos de Cristo. Nós somos de Cristo. E Cristo é de Deus. É sério, irmãos. É glorioso. É maravilhoso o que o Senhor está fazendo com aqueles que Ele tem alcançado em Cristo Jesus. Mas tudo terminará do jeito que Deus determinou. Nunca podemos esquecer disso. Todas as coisas nos foram dadas, mas todos nós, com todas as coisas que nos foram dadas, somos de Cristo. E todas as coisas que nos foram dadas, e nós, e o nosso Cristo, somos de Deus para a sua glória. Então que a nossa oração, né, que a nossa súplica, o nosso desejo, né, não seja de maneira nenhuma maculado, né, distorcido por descaminhos, né, que impeçam que cheguemos a esse objetivo que o Senhor Deus estabeleceu, determinou lá na eternidade para todos nós. Que as nossas vidas sejam edificadas em Cristo Jesus.
Que nenhum de nós viva os seus dias aqui nesta terra e não deixe de ser criança. Como Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que o alvo, o objetivo, né, é crescermos em Cristo e alcançarmos a estatura de varão perfeito. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque o fim de todas as coisas é para a glória de Deus. Quando não saímos aqui desse início, não damos glórias a Deus, irmão. Que a nossa vida não fique aqui na condição de uma vida carnal. De maneira nenhuma. Isso é terrível. Que a nossa vida não seja segundo os homens que não conhecem o Senhor, porque eles não glorificam a Deus. Eles não são para a glória de Deus. Eles não constituem o santuário de Deus, onde Deus mora em espírito. Eles não são a lavoura de Deus. Eles não são a casa de Deus. Mas se alguém está em Cristo e foi regenerado, ele é todas essas coisas. E isso tudo para a glória do Senhor. Nunca podemos pensar assim, se eu não crescer, problema meu. O único que vai, ou que sofre dano ou prejuízo com isso, sou eu mesmo. Não é assim. Você, ou qualquer um de nós, que viver assim, certamente vai sofrer danos, né, e prejuízo. Mas o povo de Deus também sofre dano e prejuízo. E o mal maior, Deus não é glorificado. Deus não é exaltado como ele é digno. Porque todas as coisas, elas têm esta finalidade. Mas que o Senhor, na sua graça, né, nos ajude. E que, bondosamente, ele nos purifique, né? Que o fogo de Deus queime a palha, a madeira, o feno, que não podem ser deixados sobre o fundamento que é Cristo. Se for lá para o livro do Apocalipse, não tem nada na casa eterna de Deus adornado com madeira, com feno, com palha, só com ouro e com pedras preciosas. Seja apenas o que procede do Senhor Jesus tem lugar diante de Deus.